Olá pessoal, tudo bem? Então, boa semana aí, boa semana de investimentos para todo mundo. Vamos ver os gráficos, começando hoje pelos gráficos. Depois nós vamos mostrar aí as estatísticas e compartilhar um pensamento no final sobre o momento aí, como é que as taxas podem prosseguir. Então, IPCA 26, a maioria dos títulos eu vou colocar na base de 90 dias. Por quê? Porque a gente consegue ver algumas coisinhas, ó. Nós já temos aí há quase um mês o IPCA 26 oscilando entre 3,6 e 3,8. Começou a desenhar um movimento de queda, mas a gente não sabe se isso aqui é sustentável, tá? Pelas próximas semanas. Essa margem de 3,6 a 3,8 tá justamente na base mais alta do último ano, mas eu acho que perde um pouquinho ainda, ó, para o pico inicial dos eventos aí. Mas sem dúvida é um momento muito bom de comprar esse título. O IPCA 35, aqui, 90 dias, apresenta o mesmo desenho, só que a margem é de 4 a 4,20, certo? Acima de 4%, nós sempre destacamos que acima de 4% esses IPCAs longos são muito interessantes. Vejam aqui, ó. Aqui nós tivemos ele acima de 4% há alguns meses, aqui um outro período há alguns meses, e aqui um outro período que por enquanto é um pouco menor. Então vejam que é menos da metade do período em que ele está acima de 4%. Isso aqui é muito interessante para quem tem esse prazo, para quem gosta desse papel. E o 45 também, né? Porque as taxas são as mesmas. Então aqui ele está nessa linha de 4 a 4,20. No ano, ó, é dos melhores intervalos de taxa para comprar, só que tem que ter estômago, né? Porque pode aumentar, pode acontecer isso aqui de novo, a gente não sabe. A gente tem que estar preparado para o estresse, certo? E tem que estar preparado para quando acontecer esse movimento de baixa, a gente também ter paciência de repente segurar aí num Tesouro Selic ou num fundo ou numa conta digital, você esperar para quando voltar a alta, né? E comprar melhor, certo? Quem faz o aporte contínuo, constante, sempre naquele mesmo dia do mês, também aí continua fazendo, porque vai pegar um pedacinho de cada momento dessa curva grande aqui. Nos prefixados, pessoal, esse aqui é o pré-24, a gente observa uma queda um pouquinho mais pronunciada, certo? A gente sabe que os prefixados antecipam um pouco, então será que os IPCAs vão cair mais um pouquinho? Vamos ver, né? Vamos ver. Aqui é o pré-26, né? Mesmo desenho do pré-24, quer dizer, o desenho de retorno aí parece ser mais forte. E no 31 também. Olha aí, ó, mesma coisa, certo? Bom, nos IPCAs que pagam juros semestrais, as curvas de prazo mais longo são essas aqui, que são um pouco mais difíceis de ler. Então vou deixar de um mês. Desenha uma leve queda nesses últimos 2-3 dias, conforme os IPCAs normais também desenham. Aqui o 30, aqui o 40, parece que o ângulo é um pouquinho mais para baixo. E o 55 também, sendo que o 55 foi ter o pico dos 30 dias lá no comecinho do período de 30 dias mais recentes, e os outros tiveram o pico mais perto da semana passada, né? Na semana passada, melhor dizendo. Bom, agora vamos ver aqui o gráfico de quem? Tesouro Selic. Tesouro Selic, pessoal, olha aí, ó. Selic 24, últimos 30 dias, como está estressando esse papel, ó. Realmente deu uma empinada aqui, estava um pouco estável aí na primeira metade aí do mês de abril, agora deu uma empinada. Olha aí, 90 dias como é que fica, ó, estava estável, ó. Estava estável e estressou. E para um ano assim. E o 27, Selic 27, continua andando sem destino na minha visão, certo? Porque sobe, depois desce, sobe, teve uma queda abrupta aqui, agora voltou a subir.
De novo, o que pode ser essa elevação da taxa extra do Tesouro Selic? Pode ser um certo desconforto de alguns agentes financeiros com o nível atual da taxa Selic, ou quem sabe alguns estão achando que a Selic não vai aumentar, tanto quanto eles querem, né? Bom, pessoal, dos gráficos é isso. Quase todos os títulos, exceto o Tesouro Selic, estão demonstrando uma tendência de baixa, tá? Os prefixados um pouquinho mais, os IPCAs um pouquinho menos, mas todos eles, todos os tesouros IPCAs, todos os prefixados estão em taxas muito interessantes. Agora vamos ver as estatísticas. Começando com o Tesouro IPCA 26, pessoal, que é o papel preferido de vocês, né, no momento. Nós temos aqui, então, a média, todas essas médias subiram sensivelmente, tá? 2, 3 pontinhos aí. A média de 2021 acima de 3%, coisa impressionante, né, pessoal? E ele tá ali do quartil 2 para o quartil 3, é um quartil muito bom, tá? E eu coloquei aqui a taxa máxima nesse ano, tá? Deixei isso em todos os papéis. Foi 3,80. 3,80 agorinha. Tá, agorinha que passou 14 de abril, isso pode ser renovado, então é uma coisa eu acho para a gente ficar de olho, tá? Bom, por outro lado, se essa taxa mudar mesmo a trajetória e ir para uma trajetória de queda, nós já temos um bom referencial aqui para esse ano. No 35, essa taxa máxima foi 4,26, aí foi um pouquinho mais para trás, aqui ó, foi no dia 25 de março, vários prefixados também tiveram máxima no dia 25 de março, nós vamos mostrar isso em seguidinha para vocês. Como a curva longa não está estressando tanto quanto a parte curta da curva, a gente pode ver que tá, ó, atingiu esse pico e estabilizou aí em 4,10, alguma coisa assim, com a última pernadinha para baixo. Vamos ver como é que continua o comportamento. A média esse ano está em 3,79, ainda está abaixo da média do ano passado. E o papel se encontra aí acima do quartil 3, o que ainda está, perdão, entre o quartil 3, no quartil 3, 4,12 e 4,12, no quartil 3, tá? Então ele ainda está, olha, estatisticamente, para esse período, ainda está numa taxa muito boa. Mesma coisa o 45, tá? Então aqui 25 de março foi o pico, vamos deixar destacado aqui para a gente depois, na semana que vem, já mostrar isso aí como é que vai ficar também. Taxa máxima esse ano, tá aqui, a média é a mesma coisa, ó, 4,12, quartil 3, se aumentar um pouquinho fica entre o quartil 3 e o máximo, né, o quartil 4, então fica espetacular simplesmente. Tesouro IPCA com juros 2030, pessoal, olha aí, ó, a máxima foi agorinha, ó, 14,15 de abril, 4,10, 4,10, pessoal. A máxima desse ano de 2021. É um papel que está no melhor quartil, entre o 3 e o máximo, aqui, ó, entre 3,5 e 4,5, do período 2021. E, bom, esse papel aqui é o preferido das instituições aí que gostam de investir na parte intermediária da curva, então 26, 28 e 30, tá? O meu palpite é que eles estão colocando mais no 30. Por quê? Porque o 30 tem esse potencial também de cair mais, né? Porque, por exemplo, o 26, se cair, vai cair de 3,8, né? O 30 cai de 4,10, quer dizer, cai de um nível um pouquinho mais alto, pode traduzir um maior ganho de marcação a mercado. O 40 atingiu aí 4,36, aí foi mais lá para trás, foi em março, né? Vejam que são momentos diferentes, quer dizer, agora um papel que renovou uma máxima um tempinho atrás, outros renovaram um pouquinho depois, quem é que pode renovar de novo em seguida, né? Então tem que ver para onde que está indo a curva do estresse, né? Se o estresse está se desfazendo no prazo mais longo, talvez possa renovar no prazo mais curto,
certo? A depender aí do que vai acontecer nos cenários diversos que a gente está acompanhando. Então, aqui é a taxa máxima, entre o quartil 3 e o 4, taxa excelente. O 55 com juros, 4,62 a taxa máxima, foi mais lá para trás um pouquinho, aqui ó, 25 de março. De novo, essa rua, quer dizer, essa data. Então, entre o quartil 3 e o quartil 4, tá muito interessante. Prefixado 24, aqui eu aumentei um pouquinho, vejam que de novo foi no dia 25 de março. Aqui eu coloquei os quartis, pessoal, coloquei os quartis desse ano porque eu acho que já tem aí um conjuntinho aí, 40 e poucas amostras, já dá para fazer, ó. Então agora acima de 8%, ó, 8,16, 8,15 o quartil 3, está entre o quartil 3 e o quartil 4, está nos máximos, então super bom também de entrar. Aqui o pré-26, pré-26 tem um detalhe interessante, pessoal, enquanto que nenhum IPCA atingiu a máxima do ano passado, de 2020, com o auge aí dos problemas mundiais de saúde, o prefixado já passou. Esse aqui, o 26, ele ultrapassou. No dia 25 de março, 8,98, ultrapassou os 8,84 que foram atingidos, ó, lá no dia 19 de março do ano passado. Que coincidência, né? Um ano depois, fazendo níveis muito próximos de máxima, mas esse ano ganhou. A máxima foi um pouquinho maior. Então olha só, como o prefixado estressa, né, pessoal? Relação risco-retorno. É isso aí. Ele tem um risco maior, então, quer dizer, quem comprar 8,98 vai ter um retorno maior. Então é isso, é relação risco-retorno. Por isso que ele oscila mais assim. E aqui, para comparação, no dia 7 de abril desse ano, ele atingiu 8,84, que bateu a máxima do ano passado. Só que vocês querem ver o efeito do tempo, pessoal? Do tempo? Olha aqui. É assim, ó, não, comprar muito bem o papel ou comprar muito mal depende também do tempo, né, gente? Porque, por exemplo, comprar 8,84, que até então era a taxa mais alta, faz diferença quando você comprou. Porque olha aqui, ó, quando a pessoa comprou março de 2020 a 8,84, pagou R$613. Vocês estão vendo? Agora, comprando na mesma taxa em 2021, 7 de abril, paga quase 670. Mesma taxa, 8,84. Então, quer dizer, para comprar bem, sim, tem a taxa, mas também tem a questão do tempo. Então, assim, sempre que a gente pensa, né? Invisto agora, não invisto e tal, sempre fica aquela questão, né? Também vamos começar a pensar em ter uma distribuição ao longo do tempo, porque também esperar tempo demais pode não ser produtivo. Vejam que a taxa do pico aconteceu de novo, tá? Foi 8,84, mas ela veio com um preço mais alto. Por quê? Porque o tempo passou, tá? Ele está mais perto do valor nominal dele, que é R$1.000. E vejam que no dia 25 de março, apesar da taxa ter sido mais alta, inclusive, que a máxima do ano passado, porque a máxima do período agora é 2021, olha ali o preço, 663 contra 613, né? 613 com 18 centavos. Então vejam como essa questão do tempo, sim, tem muito significado. E se você eventualmente estiver negativo nesse prefixado, ou no 31, ou mesmo no 24, ou no 23, não se preocupe, certo? Tem o tempo a seu favor, tem o tempo. Pré-31, pessoal, aí o que aconteceu? No dia 25 de março, ele beliscou a máxima e no dia 14 de abril ele empatou com a máxima do ano passado. Olha aqui. Que coisa interessante. Olha ali, ó. Igualzinho, 25 de março, 9,57. Só que o preço, como esse aqui é um prefixado que paga juros semestral, ele já pagou duas vezes. Ele pagou em julho do ano passado e pagou em janeiro desse ano o cupomzinho, tá? Então isso não está contado no preço. E o preço mudou quase nada, ó, de 1.052, mesma taxa, para 1.055 na taxa de 9,57. Ele só repetiu a máxima.
e aí começou a cair. Vamos esperar os próximos dias para ver se volta a bater nessa máxima, a máxima é igual nos 2 anos, né? E vamos ver aí o que acontece, tá? Aqui o Selic 24, então só para informar aí quem gosta do Selic, né? O Selic tá aí, rendeu R$10 esse ano, R$20 esse ano, tá? Mas a taxinha tá estressando bastante, certo? E o 27 tá meio que sofrendo marcação a mercado mesmo, livremente, porque, como a gente viu no gráfico, a taxinha tá oscilando mesmo. E 10.576 para 10.613, aí aumentou aí uns R$40. Bom, pessoal, o que eu estou pensando, tá? Estou pensando o seguinte: o que pode ter aliviado essas taxas um pouco? Assim, acho que o bom andamento do mercado financeiro, né, com o dólar baixando e a bolsa subindo, como a gente sempre comenta com vocês, né, essa regra tríplice aí, né, relacionada à percepção de risco, principalmente, certo? A bolsa sobe, o dólar cai e o juro cai para mostrar a diminuição da percepção de risco, certo? Claro que dólar e juros podem fazer movimentos inversos quando a vinda de dólar depende de juro mais alto, certo? Então isso aí também pode acontecer. Mas na percepção do risco, certo? Eu acredito que os bons fatores estão predominando, pelo menos nesses últimos dias da semana passada. Vamos ver o que vem para essa. Questão do orçamento, talvez a previsão para 2022 de um déficit menor do que o esperado, talvez seja um fator positivo. Talvez a questão de um veto parcial no valor de 16 bilhões possa trazer aí uma certa solução, tá? Então, pessoal, assim, ó, eu até já vi vídeo, tá, de pessoal recomendando aí esperar a definição do orçamento. Mas é aquilo, né? Esperar a definição do orçamento, você pode perder uma boa oportunidade agora, já que as taxas estão caindo. Assim como eu diria o seguinte: se esse orçamento não tiver uma solução minimamente razoável, certo? O prejuízo é para o país inteiro, não é só para esses investimentos. Por isso que eu não apostaria contra o Brasil, certo? A gente esperar esse orçamento continuar ruim é meio que você apostar contra, né? Porque o prejuízo vai ser para o país inteiro, para a sociedade inteira, certo? Se esse orçamento ficar assim muito errado ou muito prejudicial. Então eu não sei, talvez eu esteja com esperança demais, talvez eu esteja otimista demais, não sei, mas eu acredito que tem que ser achado um caminho do meio nisso aí, tá? E bom, pessoal, é isso aí. Mas assim, ó, a gente vai sempre continuar investindo, vai continuar buscando as taxas médias, melhorar nossa taxa média. A gente está vendo que os momentos continuam bons para entrar, certo? Como as taxas estão aí com uma leve tendência de queda, talvez seja a hora de tirar um pouquinho o pé, e aí cada um vai adequando e montando a sua estratégia, tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.